Que bênção, irmãos. Você está finalizando, né? Mais um ano. Você está finalizando um ano que se passou, né? E as pessoas são tendenciosas a pegar esse ano e dizer assim: poderia ter sido melhor. Irmão, você está aqui, amém? Tem gente que nem está mais. Amém? Então você está aqui, você está sendo alcançado pelo Senhor. Deus tem plano na sua vida, tem colocado você disponível a esse plano, a esse propósito. E, irmãos, eu vou te dizer, a gente precisa da unção e da palavra para se mover com a graça, com o favor de Deus, né? É o último culto do ano, né? A gente sabe que nessa época as pessoas viajam, pessoas já têm suas viagens programadas, suas atividades, né? Muita gente está viajando, muita gente está o tempo todo movimentando, mas eu queria dizer para você algo. Nós precisamos conferir algumas coisas nos fechamentos, né? Quem já saiu de casa sabe, né? Você saiu de casa agora, se não tiver ninguém em casa, você sai o quê? Fechando as portas, não é isso? Você sai fazendo um checklist. Eu vou aqui, tal janela lá em casa, as janelas do apartamento a gente tem que fechar. Acredito que aqui também. Por quê? Porque de repente fecha o tempo e chove. E molha, né? Em Campina Grande a gente não tem esse problema, porque é época de chuva, é época de chuva, é época de sol, é época de sol. Ninguém está nem. A gente pode deixar as portas abertas, mas quando a gente veio morar aqui, a primeira coisa que a gente descobriu, às vezes a gente dizia, vou aqui e volto já. É o suficiente para você levar uma tempestade, não é assim? É o suficiente para uma tempestade cair, molhar o seu quarto, a sala, ou a varanda. E, irmãos, esse fechamento é necessário. Você entende isso? Quando você vai se locomover para estações na sua vida, o fechamento é necessário. E como você fecha, né? Aconteceu um caso, e eu vou contar para vocês. A gente estava naquele período de mudança, orando, né? Orando, né? Isso já aconteceu umas 2 vezes. Para mudar do prédio lá de cima, né? E a gente sem entender as coisas, aquela oração, e não tem aquela oração que não termina. Você ora e parece que você orou e não terminou. Disse, meu Deus, me mostre mais. A gente saiu para o Greenville e Kelly deixou a chave na porta do apartamento. A chave de casa estava na. A gente saiu tão assim, apressado, tão nervoso que a gente deixou a chave na porta. Quem já deixou a chave na porta? Né? Ainda bem que não foi só eu e Kelly. E aí a gente, de boa, deixou a chave lá e foi embora. A vizinha viu que a chave estava 2 dias na porta. Mas ela ficou tentando ligar para a gente e lá não pega telefone, onde a gente estava. E ela ficou ligando, e preocupada, né? Porque, tipo assim, aconteceu alguma coisa, né? Deixaram a chave e ela numa preocupação. Aí eu saí com Kelly e Helena para olhar algo, acho que eu vim para Santa Rita. Quando eu cheguei aqui, deu área, ela ligou. Pastor, pelo amor de Deus, aconteceu alguma coisa com vocês? Eu disse, não, estamos de boa. Não, porque o senhor deixou a chave na porta. Aí eu falei, meu Deus do céu, diga aí, graças a Deus que a nossa vizinha é uma vizinha íntegra, né? E não ia mexer em nada na casa, nem pegou a chave, passou a chave e guardou. E por que eu estou te dizendo essas 2 histórias, contando esses 2 feitos para você hoje à noite? Porque todo fechamento de ciclo você precisa de ter sabedoria. Para você fechar um ciclo, você vai precisar de sabedoria para fazer todos os fechamentos. Sem você estar apressado, nervoso, estressado, né?
Para você ir para um lugar, para o outro, você vai precisar saber fechar todas as portas, saber a hora certa de sair, a hora certa de fechar, a hora certa de organizar. Igreja passa por fases. Toda igreja, ela passa por fases. Qualquer igreja que você imaginar, ela já passou por momentos de fluxo de muita gente, fluxo de menos gente, fluxo de eventos, fluxo sem eventos, né? Tempo de oração, tempo de comunhão. O Ministério Verbo da Vida, esse ano não vai ter escola de ministro fora. Tinha 8 escolas, já chegou até 9. Porque o apóstolo Guto discerniu que é um ano sabático. É um ano que o ministério vai ter as conferências, mas é um ano que vai ficar mais voltado para a oração. Então, a nossa liderança lá entende que o ministério precisa de buscar de Deus uma direção para trazer isso para esse tempo. Amém? E por que eu quero falar isso para você? Porque eu vou falar hoje sobre fechamento de ciclo. As pessoas, quando ouvem falar isso, pensam que pessoas vão embora ou que elas vão. Às vezes você pode fechar o ciclo no mesmo lugar que você está, mas fazendo outras coisas. Sabia? Às vezes você pode tá fazendo algo no mesmo lugar que você está e você ser direcionado para fazer outras coisas, entendeu? Então, fechamento é muito importante que você saiba fazer o fechamento certo. Eu já conversei com pessoas que chegaram para mim, né? A pessoa chegou para mim e disse: Pastor, eu estou com desejo de fazer isso. Eu fiquei me lembrando disso hoje, né? Eu vou contar aqui. Assim que eu assumi a igreja de Santa Rita, Juan chegou para mim, aí sentou no gabinete e disse: Pastor, eu tenho uma chamada missionária, eu sou missionário, pastor. Olha, pastor, eu sou missionário, viu? Eu vou viajar, pastor, eu vou para a Europa, já comprei a passagem, e eu vou viajar com um casal de missionários. Os olhos dele estavam tão brilhando por aquilo, que eu fiquei assim: que coisa boa, uma igreja missionária. Aí ele disse: eu vou viajar e vou me encontrar com tal casal. E eu vou dar uma força a eles lá. Eu olhei assim, eu conheci o casal, né? Não conhecia ele direito. Eu disse: você vai, mas vai fazer o seguinte, vai fazer essa viagem de teste. Ele já estava fazendo. Qual era o plano de Juan? Olha só o plano de Juan. Fazer isso, ir para Campina Grande, fazer escola de missões, não é assim? Escola de ministro, morar em Campina Grande. Olha o plano como era um plano maravilhoso, não era um plano bom? Sim ou não? Um jovem, tu tinha quantos anos? Era 21, né? Tu tinha, né? Tá ficando meio velho, isso. Juan tinha 21 anos, 20, 21, era por aí. Aí ele comprou uma passagem e foi para a Europa sozinho. Eu fiz essa mesma viagem para a Europa sozinho. E aí eu não quis dizer a ele naquele momento que ele não era missionário para aquele tempo. Mas se eu fosse dizer a ele: olha, você não vai não, não vai dar certo, não vai fluir, eu tinha dado um bate-roupa nele. Você entende nisso? A gente que é liderança, às vezes a gente tem uma unção para ver as coisas que as pessoas não veem. E aí ele disse para mim: pastor, eu vou para a Europa. Aí ele viajou, pegou o avião, foi para a Europa. Era nessa época assim, né? Pediu demissão do emprego, foi pediu demissão do emprego e para a Europa. Já com o plano de voltar a fazer escola. E eu olhava para ele e eu ia dizer assim: será que eu digo a ele que ele vai trabalhar comigo ou não? E quando ele voltou, eu comecei a botar ele para trabalhar em mesmo de coisa. Tudo que ele trabalhava dava errado. Eu ficava insatisfeito. Meu Deus, esse menino, tudo que ele com a boa vontade de fazer, mas tudo ele dizia sim, pastor, sim, pastor, sim, pastor, mas às vezes ele nem sabia fazer. Mas ele queria servir. E ele dizia sim, pastor, e eu dizia: vai, tá bom. E chegou um dia que eu até disse para ele, a gente conversava, eu e João, eu dizia: João, acho que era com Gitana que eu dizia: esse menino é um menino bom, mas tudo que eu mando esse menino fazer, ele não faz direito. Aí eu disse, quando foi um dia, eu falei assim: mas eu vou insistir, né? Aí, eu estou pegando ele hoje como exemplo aqui, amém?
E eu sabia que o casal não ia ficar lá. Mas eu não podia dizer a ele. Ah, pastor, como é que o senhor sabia? Eu sabia. Não importa como é que eu sabia. Eu sabia que não ia ficar. E sabia que não ia dar certo essa missão que ele tinha feito toda aqui. Ó. Já estava tudo certo, escola de missões, estava tudo projetado. Eu te pergunto, vou fazer uma pergunta para você hoje. Não, vem cá, vem cá. O povo lhe vê na internet, ó. Você é um rapaz jovem, bonito, né? Se hoje eu pudesse falar para você que você estaria casado com uma filha naquela época, você acreditaria? Você acreditaria que a gente teria feito meio mundo de coisa, evento? Você poderia, você acreditaria nisso? Naquele dia que você estava lá empolgado, se eu tivesse dito, rapaz, tu tem uma chamada local, não estou dizendo que tu não pode viajar, tu pode até viajar, mas tua chamada é para aqui. Tu acreditava? Não acreditava, né? Ele não acreditaria. Assim, irmão, é a gente. Mas sabe o que foi que eu disse a ele? Ele tomou uma decisão. Eu chamei para ele um dia, sentei no gabinete e eu disse para ele assim: você quer trabalhar comigo? E deixar esse negócio de missão para depois? Eu lhe ajudo, eu projeto sua missão. Foi assim ou não foi? No dia que você tiver que ir embora, eu mesmo expulso você. No dia que você tiver que ir, eu mesmo projeto você para você ir. Eu faço questão de fazer isso, com a maior alegria do mundo, como eu fico com Daniel de Jesus. Quando eu fiz isso, ele disse: tá bom, pastor. Aquele sim mudou tudo. O sim mudou a vida dele inteira. Você entendeu? Obrigado, Juan. Agora, Juan, está casado, Laura está ali, é da diretoria da igreja, é ministro da igreja, Grazi é ministro da igreja, né? Olha que interessante. Tem uma menina, né? Não é forte? Não é forte isso? Quando Grazi veio, que Grazi morava nos bancários, olha só, Grazi morava vizinha a mim, poucas ruas. Aí eu disse, essa menina pode ser minha ovelha. Aí Berna chamava, ela vinha, aí eu me lembro que Marcelo dizia, essa menina, pastor, ela não fala nada, eu trouxe ela para cá, não sei o quê. Aí eu olhei para ela assim, aí eu disse, tá bom, bota ela na mídia. Aí, mas ela não fala nada, eu digo, bota ela na mídia, rapaz. Que eu sou assim, às vezes a liderança nem quer que eu use a pessoa. Não, pastor, é muito nova, eu digo, bote no lugar, rapaz. Deixa eu estou dizendo. Eu te pergunto, se eu perguntasse o primeiro sim de Grazi, se ela tivesse dado não, quer dizer, você quer ir para Santa Rita? Onde é que Santa Rita tinha o quê? O marido dela. O sim de vir comigo no carro abriu a porta para o casamento. Você está comigo? Se ela dissesse, não, eu vou andar com esse pastor nada, eu vou todo dia agora, 3 vezes por semana para o Rema. Ia dar certo? Segunda, quarta e sexta, Grazi, comigo dentro do carro. Aí um dia ele disse, pastor, eu tenho um negócio para falar com o senhor. Eu disse, tem? É o quê? Pastor, é porque eu e Juan estamos pensando em namorar e eu queria saber o que é que o senhor acha. Ela está rindo ali. Eu não falava nada. Não falava nada. Aí eu disse, rapaz, eu acho muito bom. Quando é o casamento? Eu sei que quando foi para eles casar, irmãos, estava eu ali do lado. Foi uma tribulação de Torá. E Juan, eu fui falar com ele, ele disse, não, pastor, eu estou orando. Eu digo, vai orar quanto tempo, rapaz? A gente está orando, eu digo, não pensa muito não. O seu sim vai colocar você em lugares. O seu sim, o simples sim, tá bom, Senhor, eu vou. Pronto. Às vezes você faz
um plano gigante. Eu estou com essa expectativa, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro, vou mexer nisso, vou mexer naquilo. De repente, o Senhor diz, você pode tomar conta do cabo do violão? Mas dentro do cabo do violão tem tanta porta. Às vezes você diz, eu estou trabalhando no DI. É um simples DI. Às vezes você não sabe onde aquilo vai te levar. Às vezes é um simples diaconato. É um sim para a mídia. Eu vou te perguntar. Tem sim que a gente dá que ainda não, a gente não viu tudo. A gente não viu tudo ainda, mas a gente vai ver. Quando o apóstolo Guto disse, vai para Santa Rita, o meu sim, vamos, Kelly não queria vir, vamos. O que mais a gente queria é a Helena. Quando o apóstolo Guto diz, Fábio, eu quero que você fique em Santa Rita. Tá bom. Às vezes o seu sim vai desencadear algo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa saber fechar todas as janelas, todas as portas e não deixar a chave na porta. Lembra da história que eu contei? Não deixe a chave na porta. Né? Por quê? Porque senão, se você não tiver, alguém pode entrar. Tem que fazer todo o fechamento. Amém? Você pode mudar de estação agora e você pode mudar de estação mais na frente. Daqui a uns dias, daqui a uma semana, daqui a um mês. Você pode estar dentro do trabalho que você está. Quem já viu aquele cara que começou... Eu escutei uma história. Eu estou contando algumas histórias porque a palavra hoje é boa, viu? Eu estou segurando aqui a palavra, não sei se você vai pegar. Eu vou pegar para mim. Eu conheci um empresário, Daniel de Jesus, me apresentou ele. Foi patrão dele, dessas bandas de forró tudinho. Das bandas de forró que roda no Nordeste todo, né? E ele disse o seguinte, ele era lavador dos ônibus. A história dele está até aí na internet. Ele era lavador de ônibus. E um dia, ele lavava os ônibus das bandas. Escute bem. Ele lavava os ônibus das bandas chegavam, ele muito pobre, lavava os ônibus. E o que aconteceu? Quando foi um dia, o empresário dessas bandas todinho, da banda Machos com Leite, dessas bandas de forró, tinha um cara que fazia o café para ele. Todo dia o cara vinha e fazia o café. E quando foi um dia, o cara faltou. E aí ele estava fazendo a limpeza. Ele lavava os ônibus e fazia a limpeza. Aí o chefe disse, você pode fazer café para mim? Se ele tivesse dito, rapaz, eu não sei, não posso. Ele disse, eu não sabia fazer café, não. Eu disse, posso. Ele disse que deu o sim do café. Foi lá dentro, chegou. Eu disse, como é que faz aqui o café? Se é assim, assim, assim. Hein? Fez o café, botou o café. Daquele dia, quem passou a fazer café agora e passou a ficar lá dentro da sala? Vendo todas as reuniões. Ele. Todas as reuniões que tinha das grandes bandas de Fortaleza, ele estava lá dentro. Tinha um mega estúdio lá. O velho decidiu vender, ele disse, eu só vendo o estúdio se for a você. Ele montou uma empresa e o estúdio foi comprado e tudo. E as bandas que você conhece por aí, foi tudo passado agora para esse camarada. O sim do cafezinho. Às vezes Deus vai te colocar num lugar para você estrategiar. Saber como é que faz uma reunião. Servir a uma pessoa. E eu vou começar a ministrar agora. Às vezes Deus vai colocar você em situações que talvez para você seja até desconfortável. Mas tem pessoas que apressam isso. Não apresse. Não apresse. Por que não apresse? Eu vou dizer por quê. Porque você pode perder o time. Às vezes você quer sair de um lugar, ou quer fazer uma coisa, ou quer tomar uma atitude. Se não for no tempo de Deus, você perde o time. E aí você vai perder mais tempo. Tem pessoas que não saem no tempo de Deus das coisas. Ou não entram no tempo de Deus das coisas, né? Essa graduação, o cara começou lavando ônibus, cafezinho, depois virou assessor, de assessor começou a servir ali. Essa
ação, ela tem poder, ela é segura. Você precisa se graduar perto de uma pessoa que está ali à frente para que você dê um voo. Alguém vai ter que ser o trampolim para você. Eu posso dar um exemplo de Júnior aqui, tá aqui. Júnior é fotógrafo hoje, faz não sei quantos anos, um dos fotógrafos mais premiados aqui de João Pessoa e de Santa Rita. Eu acredito que o de Santa Rita é o mais premiado. O mais premiado, ele é a esposa. Eu te pergunto, o avô de Júnior começou isso? Né? Teu avô, não foi assim? Teu pai, Júnior. E agora, Paulinho entrou no negócio, já tem uma equipe, já tem estúdio em João Pessoa, Tibiri, Santa Rita. Então, não foi do dia para a noite que Júnior tirou foto. Sempre tem um time das coisas. Mas quando você diz à pessoa, calma, não é agora, a pessoa se chateia. Às vezes ela não está preparada para ouvir o não. A alma dela quer tanto aquilo que se ela não tiver, a sua alma pode lhe atrapalhar. A sua alma pode colocar você, acelerar o processo de Deus. Porque você precisa, calma, vai dar certo. Você está comigo? Vamos, abra sua Bíblia lá, em 1 Samuel 16, por favor. Se todo mundo trouxe a Bíblia, dê um glória a Deus aí bem forte. O Senhor está nos guiando, nos fortalecendo, amém? 1 Samuel, versículo 17. E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem harpa e tragam-no para mim. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa, ele é forte e valente, homem de guerra. Fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Sabe quem fez essa propaganda aqui? Deus. Porque aos olhos de Jessé, Davi nem foi chamado para a guerra. Alô, você está aqui? Às vezes você está numa situação lá detrás das malhadas, e você diz assim: Senhor, como é que alguém vai me ver aqui? Eu não sou visto nessa igreja, eu não sou visto nisso, eu não sou visto nesse ministério, eu não tenho expressão. Não é assim que funciona. Deus é quem faz a propaganda. Porque a gente sabe que Davi, até aquele momento, não era homem de guerra. Mas o que a Bíblia diz? Diz que o cabo deu um relatório. Se ele é forte, sabe falar, fala bem, fala com força, e dentro dele tem um negócio. Visto o Senhor é com ele, e ele é homem de guerra. Ele tinha lutado com quem? Com quem ele tinha lutado? Agora olha o que acontece aqui. Preste atenção. Aí vai dizer assim, Saul envia mensageiros a Jessé dizendo: manda-me o seu filho, Davi, aquele que está com as ovelhas. Sabia que estava com as ovelhas. Você está comigo? Vamos recapitular aqui. Lembra do que eu falei? Para você fechar uma fase, para você começar uma fase, você precisa fazer o fechamento certo. É Deus quem vai fazer essa promoção. Alô? Fica comigo, rapaz. Fica comigo que a palavra está começando agora e ela é boa. Não tenta entrar numa estação que Deus não esteja promovendo você. Entra numa estação que o próprio Deus vai começar a levantar pessoas ao seu redor para falar bem de você. Deus levantou um servo para falar a Saul, dizendo assim: olha, ele é homem forte, é homem corajoso. Davi não tinha lutado nada ainda. Davi tinha lutado com quem?
E aí ele sabia até que ele tomava conta das ovelhas. Deus tirou todas as histórias das ovelhas. Olha que palavra poderosa, irmãos. Deus foi lá, Deus que sabia que Davi cuidava das ovelhas, Deus que sabia que Davi já tinha lutado com o urso, Deus sabia que Davi já tinha lutado com o leão, trouxe conhecimento até Saul. Saul disse: aquele que está tomando conta das ovelhas. Não é forte? Quando a gente começa a ver a Bíblia da ótica de Deus, irmãos, é Deus quem promove o homem, é Deus quem faz os fechamentos, é Deus quem faz o ciclo se fechar e abrir. É Deus que coloca você numa empresa, que faz você crescer dentro da empresa. Não é você não, irmão. Deus pode chegar para o chefe que estava fazendo café, tomando um café, como Júnior está aqui, lembra disso? Eu estava contando a história do empresário de forró, que ele contou a gente que o cafezinho, o cara do cafezinho faltou. No dia que ele entrou para tomar o cafezinho, nunca mais saiu daquele lugar. Fez cafezinho para o empresário mais forte de banda. Ali ele aprendeu tudo sobre banda. Você está comigo? Então, a promoção de Deus, ela vem também com uma estratégia de Deus. Porque Deus sabe o que você falou, Ele sabe o que você comeu, Ele sabe o que as pessoas estão falando de você, Ele sabe o que as pessoas vão comer amanhã, Ele sabe tudo, irmãos. E aí, Saul diz o quê? Manda buscar. Ei, faça seu trabalho bem feito onde você estiver. Faça seu trabalho bem feito onde você estiver. Sabe por quê? Porque quando você estiver fazendo seu trabalho bem feito, Deus que vê você fazer bem feito, gradua você. Ele vai testificar da sua vida. Ele vai dizer assim: tem um camarada lá em Santa Rita que sabe fazer isso. Tem um camarada lá em Santa Rita que sabe atuar dessa forma. Tem um camarada que já fez isso. Às vezes, irmão, você nem... Ah, pastor, Deus não está mentindo. Não, Deus estava dizendo o que Davi era. Deus não estava dizendo o que ele não era. Deus estava dizendo que ele é um forte guerreiro. Deus conhecia Davi dentro do coração, irmão. Deus conhece você. Diz: se é um guerreiro, é um homem de guerra. Aí olha o que diz: manda-me o filho de Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. Quem dá? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Você acredita no favor de Deus? Não, eu vou perguntar a você de novo. Você acredita no favor de Deus? O favor de Deus abre portas impossíveis. Porta que você nunca imaginou. Você está aqui agora pensando que a sua vida não vai acontecer, que as coisas não vão dar certo. De repente, alguém diz: rapaz, eu estava lembrando de fulano. Ó. Eu estava aqui lembrando de fulano. Eu estou lembrando aqui de pastor João. Pastor João faz telhado. Pastor João é um cara inteligente. Pastor João foi responsável por soldar toda a igreja de Santa Rita. Daqui a pouco alguém chega e diz: rapaz, eu quero entregar um mega empreendimento na sua mão, para você tomar conta. E naquele dia, João ganhava um salário, vai ganhar agora 5, 10, 20, 30. Eu estou te falando, irmãos, a unção de Deus é assim. Ela opera dessa forma. Você está comigo? Ele encontrou graça diante de Saul, olhou e disse: rapaz, eu quero esse camarada comigo. Você entende isso? Como eu fui de uma igreja há muito tempo, e eu estou... Sabe como é que... Eu estou taxiando no teu coração. Sabe o que é taxiar? O avião fica taxiando, encontrando o melhor momento para pousar. Então eu estou pegando as palavras certas para colocar no teu coração. Nós estamos finalizando um ano. Muitas pessoas não fecharam o ano. Não estão fechando o ano. Mas você está aqui. Você chegou até aqui. E Deus quer te levar além.
Você sabia disso? Deus quer te levar além. Deus quer te levar para a próxima fase. Para que Ele possa te levar para a próxima fase, você precisa estar sendo instruído hoje. Essa é a instrução de Deus para a tua vida hoje. Pega essa palavra. Se eu pudesse trazer todo mundo hoje, botar perto de mim, porque quando o Senhor começou a falar comigo, eu disse, rapaz, é algo para a igreja, é algo para as pessoas de Santa Rita. E eu fico tão feliz, irmãos. Só que, olha que interessante, a Bíblia diz o quê? Que desse dia em diante, Davi ficava com Saul e voltava para casa. Você percebe que Deus colocou Davi no ambiente do palácio? Se bem que eles não tinham casas de ferro, eram tendas. Mas no ambiente ministerial, ele foi colocado no ambiente ministerial. Às vezes você diz, rapaz, Deus me viu fazendo isso. Irmãos, você tem um dom. Você pode perceber o seu dom. Eu conheço Del. Eu estou há 7 anos aqui. Quando eu cheguei aqui, Del vendia todo tipo de negócio. Del já vendeu. E Del trabalhava comigo na igreja. Eu me lembrei disso hoje. Del trabalhava comigo na igreja lá em cima, no prédio. E as pessoas pensavam que Del não trabalhava. E Del vendia. Fazia as vendas dele. E depois ia trabalhar comigo na igreja. Del é um excelente vendedor. Você pensa que não, mas Del é um excelente vendedor. Del sabe vender. Ele tem qualidades de um vendedor. Ele é correto. Ele é direito. Ele é sério com as coisas dele. Ele presta conta. Sabe prestar conta de tudo. Eu vi isso claramente. Quando foi que eu vi isso? No primeiro dia que eu cheguei na igreja, Del nem me conhecia. Quando eu vi ele tocando violão, eu peguei a chave da igreja e dei a ele. Disse, tu pode ficar aqui com isso aqui? Ele ficou assim, eu disse, a partir de hoje quem faz as compras da igreja é tu, quando eu não estiver aqui. Porque eu ainda morava em Campina Grande, eu vinha e voltava. Teve gente que ficou assim, ó, bufando. Teve gente que chiou. Mas eu vi uma coisa que ninguém viu. Antes das pessoas verem. É assim que Deus faz. Deus mostra você antes das pessoas verem. É pelo Espírito que ele mostra. Você está comigo? Então, Davi ficou com Saul e não ficou. Ficou e não ficou. Tendo acesso ao ambiente do reino. Tendo acesso ao reino. Você está entendendo? Agora eu te pergunto, ele já tinha sido ungido. Não é interessante isso? Ele foi ungido, mas ele não se tornou rei no outro dia. Então existem coisas que você precisa atentar. Você está ungido. Deus liberou uma palavra para você, Deus deu uma palavra para você, mas vão vir circunstâncias. Situações vão se levantar para sufocar aquela palavra. Você percebe que Saul amou Davi de primeiro momento, não foi assim ou não? Sim ou não? Ele amou Davi. Ele amou. Irmãos, pessoas vão amar você e pessoas não vão amar você. E se Deus quiser colocar você num lugar, Ele vai dar amor pelas pessoas certas pela sua vida. Ele vai dar o favor ali. Eu sempre converso com o Júnior, converso com todo mundo, mas converso com o Júnior, fotógrafo. A equipe de Júnior é a equipe da Igreja de Santa Rita. E Júnior é um excelente patrão. E você pode... E eu não estou dizendo isso para... Estou querendo agradar, não. É final de ano, né? Não, não é isso, não. Não é porque é final de ano, não. É porque ele é um bom patrão mesmo, irmãos. Entendeu? Mas a equipe de Júnior tem um padrão. Se você olhar a equipe de Júnior, eles não conversam muito. Eles não são bagunceiros. Eles têm um padrão lá. Por isso que a empresa está crescendo. E às vezes ele diz, não, pastor, aqui eu só quero nesse perfil aqui. A gente conversa muito sobre isso. E às vezes aqui na igreja mesmo, hoje tem gente que trabalha com Júnior que nem sabe. Mas eu posso revelar? Eu sempre olhava para Júnior e dizia, Júnior, fulano dá certinho contigo. Dizendo assim. Eu olhava para Júnior e dizia, Júnior, fulano dá certinho na tua equipe. Júnior, fulano dá certinho contigo. Aí ele, tá bom, pastor, é verdade, vou. Aí o tempo foi passando. Hoje
Está com o Júnior lá. Aí eu te pergunto, olha que interessante, Davi entrava, Davi saía. Mas o que eu quero te mostrar aqui, todo processo tem os seus fechamentos. E você precisa entender isso. Tem um dia que você vai começar uma coisa, tem um dia que você vai permanecer, tem um dia da adversidade. Eu passei dias na minha igreja em Campina Grande que eu pensava que o teto ia cair. Tinha situações na igreja certa que eu dizia assim, eu acho que ela não resiste a isso agora não. Situações de ataque. Tinha pessoas que botavam outdoor assim, ó, 10 na cidade, 10 coisas para você não fazer o rema. Tinha pessoas na rádio o dia todinho. Esse americano vai roubar o povo de Campina Grande. Ele veio com essa seita. Isso é uma seita, isso é uma seita. O pastor Bode subia no povo e fazia ha, 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 ha. Irmãos, quando a igreja começou na Prata, tinha um grupo de pessoas que começaram a primeira turma do Rema. Pouco se fala sobre isso. Mas a primeira turma do Rema, você não tem conhecimento disso. Estava todo mundo lá quando o pastor começou a pregar. Ele era forte, irmãos. Ele era firme. Tu lembra disso? Do que eu vou falar? Ele disse, quem não concorda, de 50 e pouco que estava na primeira turma do Rema, 27 se levantou. Acho que foi 27, se eu não estou errado. A gente não concorda, a gente vai embora, publicamente. Eu te pergunto, se o pastor fosse um caba, que olhasse vivesse olhando para o resultado, ele tinha parado o ministério ali. Ele tinha parado o ministério dele ali, naquele dia. Mas o pastor não se importava com quem ia, quem ficava, quem ia. Ele não se importava, irmão. Ele tinha um trabalho, ele tinha uma função, ele tinha um fechamento, ele tinha algo para fazer. Ele não importava, irmãos. Essas pessoas que levantaram foram embora. O centro de treinamento continuou. Uma grande ministra que está viva até hoje, chamou ele e disse, vamos abrir uma igreja em cada lugar. Ele disse, irmã, Deus não falou comigo ainda. Deus falou Campina Grande. Eu vou fortalecer Campina Grande. Essa irmã abriu igreja por todo canto. Sem ele. E ele ficou em Campina Grande. Levou anos, irmãos, para o verbo da vida crescer. Mas, irmãos, quando pegou, são 14 mil alunos. Uma visão, ela não é minha. Você entende isso? A visão não é sua. Deus chama você para estar na visão. Você é uma peça. Aí quando você entra na visão, tudo começa a seu favor. Tudo começa a lhe favorecer. Vai ter situações na igreja que você vai ver aquela situação ali e você diz, rapaz, agora vai ficar só a comieira. É processo. É Deus te levando para outro nível. Né? Às vezes eu converso com as pessoas que estavam debaixo de pressão e elas dizem, pastor, a melhor coisa do mundo foi quando veio aquela pressão. Que eu cresci ali. Olha o que diz a Bíblia lá no capítulo 17. Quero abrir aqui para a gente começar a ir trabalhando. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ele tinha um trabalho com as ovelhas e ele tinha um trabalho com Saul. Você está aqui? Ele apacentava a ovelha, apacentava, ia e voltava. Ia e voltava. Ele tinha um trabalho com Saul e um trabalho com as ovelhas. Mas o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A gente vai ver aqui, ó. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias, Jessé disse a Davi, seu filho, peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um
uma pessoa. O que aconteceu? Davi colocou uma pessoa à frente de um trabalho e foi fazer algo maior. Amém? Você está comigo? Está aqui? O que aconteceu? Davi tinha um trabalho e tinha uma função agora. Foi do dia para a noite? Não. O que aconteceu primeiro? Um grande desafio. Você está comigo aqui? Um grande desafio aconteceu. Jessé disse assim: agora você vai, porque é necessário que você leve alimento. Eu te pergunto, irmãos, Davi era um guerreiro? Não. Mas Deus disse que ele era um guerreiro. Quando Deus apresentou Davi a Saul, disse: ele é um homem de guerra. Aí o que aconteceu? Davi agora vai e se coloca numa posição de levar suprimento. O que eu estou falando com vocês desde o começo? Eu estou falando sobre fechamento. Eu estou falando sobre fechamento. Eu estou falando sobre começar algo, terminar, concluir e fazer algo. Davi não saiu no mesmo dia, não. Para fazer o que Deus tinha chamado ele para fazer. Ele ia, fazia, voltava e fazia. Ele ia, fazia, voltava e fazia. Mas quando veio um desafio, ele chegou lá. O que aconteceu? Todo mundo com medo. Estava todo mundo com medo, irmão. Todo mundo estava amedrontado. E quando ele ouviu, ele disse assim, ó. Olha foi o que ele disse. O que ganha a pessoa que matar o gigante? Eu te pergunto. Se eu e você, vamos lá, vamos fazer uma pergunta rápida aqui. Se eu e você estamos aqui e tem uma situação de uma dificuldade e a gente pergunta, quem venceu essa dificuldade ganha o quê? É porque você sabe que você tem capacidade de vencer, sim ou não? Sim ou não? A confiança de Davi estava lá em cima. A confiança de Davi não estava lá embaixo não, porque ele perguntou, quem venceu o gigante ganha o quê? Casa com a filha do rei e a família será isenta de impostos. Ele disse, estou dentro. Davi agora sai de uma atuação e muda de estação. E quando ele mudou de estação, naquele dia, o gigante era a promoção dele. O gigante era a promoção de Davi. Da ótica de Deus, aquilo era proposital. Então, às vezes, as dificuldades que vêm para você é o seu gigante. É a sua promoção. As dificuldades que vêm para você, às vezes você está financeiramente quebrado ali, desafiado, aquele problema financeiro não sai. Eu quero dizer para você, esse gigante é a tua promoção. É ali onde Deus vai te dar uma ideia, vai te liberar uma unção, vai te dar uma porta para você vencer aquela situação. Esse gigante que não saia, eu não sei o que é o seu gigante, amém? Eu não sei o que está se apresentando perante você, mas eu sei que tem uma recompensa. Porque toda vez que a escassez bate à sua porta, toda vez que as finanças querem derrubar uma pessoa, eu tenho certeza que ela será muito rica se ela vencer. Se tem uma coisa que eu sei, é que quando você vive uma escassez financeira, você pode se preparar. Muito tempo na escassez financeira, pode se preparar. Pode desemborcar as vasilhas. Eu estou falando para você. Pode desemborcar as vasilhas porque vem azeite e vem chuva aí. Não é normal, irmão. Muitas vezes você ficar o tempo... Ah, pastor, é a realidade do brasileiro. Não, não é a realidade do brasileiro, não. Dever não é a sua realidade. Dever é a realidade do Satanás, não é a sua. Amém? E por que eu estou te falando isso? Porque eu tenho certeza do que eu estou falando para você. Eu estou convicto do que eu estou falando para você. Davi mudou de estação, deixou uma pessoa tomando conta das ovelhas e foi para uma próxima estação. Agora, eu te pergunto, foi confortável?
É confortável mudar? É confortável crescer? Não. Vai ter desafio, irmão. Vai ter situações, vai ter pressões, vai ter situações que vão se levantar contra você. Eu conheço pessoas que apressaram o passo e atrasaram a vida. Pessoas já chegaram para mim e disseram, pastor, eu desejo meu coração é fazer isso. Eu disse, tá bom, irmão. Beleza. E a pessoa não esperou os processos. Irmãos, escuta o que eu estou te dizendo, eu não estou pregando contra você, estou tentando te mostrar algo sobre o que Deus quer prosperar você em 2026. Em 2026, Deus quer fazer algo na sua vida diferente do que você viveu em 2025. Se você chegou até aqui é porque Deus quer projetar você para o sucesso, mas aprenda a fechar a porta. Aprenda a fechar as janelas, porque se chover não molha. Não deixe a chave na porta como eu deixei. Fui para o Glenville e a porta ficou na porta do apartamento lá. E a vizinha teve que pegar e dizer, pastor, o senhor deixou a porta aqui. Não tenha pressa. Observe todos os passos. Davi, ele poderia dizer, eu já sou rei. Eu posso te contar aqui, irmãos, e eu vou te contar em poucos minutos. Davi nunca se colocou como rei, sabendo que era rei. Você tem noção do que é isso? Deus te deu uma promoção, mas você não precisa entrar nela. Deixa Deus colocar. Deixa Deus colocar você, porque Ele vai falar com o padeiro, com o copeiro, vai falar com o rei, vai falar com o faraó, vai falar com quem tiver que falar. Quando Deus quer colocar você na posição de autoridade, o cabo não dorme não, meu irmão. Quando Deus quer dar governo a um homem, você não dorme. É Deus que muda a estação. Irmãos, a Bíblia diz que você pode orar por chover. E pode chover. E pode parar, pode orar para não chover e pode não chover. Mas as estações, elas estão estabelecidas. É Deus que dá. É Deus que muda. Não apresse a catraca de Deus. Não apresse aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não coloque força nisso. Não se coloque numa posição de eu tenho que romper. Não. Se coloque numa posição de esperando em Deus, se movendo em Deus, agradecendo a Deus e rompendo em Deus. Amém. Se você apressar o passo, se você estiver apressando o passo, você vai tropeçar. E você vai tardar, e você vai atrasar. Eu posso te garantir isso. Uma das coisas que eu tenho como sabedoria para a minha vida é não dar passos quando eu vejo que a minha liderança, as minhas lideranças não estão sinalizando. Ah, pastor, mas os homens podem errar. Pode. Mas o Deus que falou comigo, fala com eles também. E se eles não ouvir, eu vou interceder para eles ouvir. Eu vou orar até eles ouvir. Você está entendendo? Às vezes o não da liderança é o não de Deus. Não é um não, mas é um calma. Segura aí. Segura um pouquinho aí. Calma aí. Às vezes Deus não está dizendo não para você. É só porque Ele conhece o futuro. Ele sabe que as pessoas estão conversando. Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe o que vai entrar, o que vai sair, quem vai se colocar. É Deus que coloca você nas posições, não é eu me coloco. Eu não acordei de manhã dizendo assim, eu sou pastor, olha, agora vou ser pastor de um povo. Não tem como fazer isso não. Mas também eu sei que tem gente que Deus está chamando. Venha para o pastoreio, venha pastorear. E a pessoa, não quero não. Existem os dois lados. Você está comigo? Mas você precisa saber fazer esse fechamento. Você precisa saber esse fechamento. E esse fechamento, ele vai para a tua casa. Ele muda toda a estrutura da tua família. Escuta o que eu estou te dizendo. Ele muda a estrutura da sua família.
Nós estamos chegando no final do ano e é normal as pessoas chegarem e dizerem assim: pastor, esse ano eu vou fazer academia. Dia 1º eu começo. Pastor, olha, eu vou esse ano, vou me dedicar, vou ler a Bíblia em um ano. Você sabe que se você não comesse nem dormisse, você poderia ler a Bíblia em 72 horas? Mas tem gente que maratona série a noite inteira, mas não sabe um versículo da Bíblia. E diz para mim: Deus falou comigo. Como Deus falou com você? Alguém fez uma pergunta para mim dizendo assim: pastor, como é que o senhor me explica? Tem pessoas que dizem nas igrejas: eu dependo do Espírito Santo, e não lê a Bíblia, não prepara um sermão. O que é que o senhor acha sobre isso? Eu disse: eu acho que os dois lados são exagerados. Porque o Espírito Santo, você deve escutar o Espírito Santo para pregar. Mas se você não lê a Bíblia, o Espírito Santo não tem material dentro de você para te usar. Então as duas coisas não estão separadas, elas andam juntas. Quando você está fechando um círculo, é normal que você fique incomodado, que você não fique bem. Quando um ano está fechando, é normal você chegar e dizer: rapaz, esse ano passou, eu não fiz nada. Não é assim? É normal. É normal que você tenha mais sonhos, coisas que não foram alcançadas em 2025. Mas não é a ótica de Deus. Deus obedece a um plano e a um caminho. Em Deus, você não vê tudo. Em Deus você não vê tudo. Em Deus você não está caminhando aqui vendo tudo, não. Não. Em Deus a caminhada é por fé. Você cresceu em fé hoje, você cresce em fé amanhã, você cresce em fé depois de amanhã, e aí você vai tendo uma força na fé, e aí você vai provando de coisas. Aí você vai vendo. Porque se não fosse assim, irmãos, era fácil demais, né? Deus falava, as coisas aconteciam e você não precisava ter fé. Mas a Bíblia diz o quê? O meu justo viverá pela... É pela fé que você alcança essas coisas. É pela fé que você recebe as coisas. É pela fé que vocês atuam. Vocês entendem? A graça de Deus vai vir sobre a sua vida hoje à noite. Te mostrando o que você precisa fechar e o que você precisa fazer para 2026. Tem uma graça que vem para a sua vida hoje. Ela te coloca na posição. Você crê? Você crê no que eu estou falando? Diga: a graça de Deus me coloca hoje com o entendimento do que eu vou fazer em 2026. Quando eu perguntei para vocês que eu trouxe o Juan, eu vou te perguntar de novo. Quem conhece o Juan aqui? Juan tem bom testemunho perante a igreja? Juan tem bom testemunho? Grazi tem bom testemunho? Glória a Deus. Mas se você perguntar para ele: Juan, foi fácil passar esses anos com o pastor? Ele vai dizer: foi não. Ele vai dizer: rapaz, não foi não. Juan, você é privilegiado porque está perto do pastor. Ele vai dizer: é não. Porque quem está mais perto, irmãos, se queima mais rápido. Quem está perto do caldeirão fervendo é quem pega na alça do caldeirão, é quem esquenta mais. Se você pega no caldeirão, na alça, né? Eu tomei banho, troquei de roupa no Granville e eu botei a roupa e eu disse: hoje é o último dia de culto naquele prédio. Quem foi hoje, foi. Quem não foi, nunca mais vai. Teve gente que ficou em casa. Teve gente que ficou em casa, se deitou e disse: eu não vou para o culto hoje não. Não vou para a igreja hoje não. Pronto, nunca mais foi. Agora a loja de estofado.
Você está entendendo como as coisas funcionam de Deus? Às vezes Deus vai fazer assim, ó, em você. Você tem que celebrar e pegar todas as oportunidades. Você me tem todo domingo aqui. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, tá domingo que vem ele tá aí de novo. Eu não estou dizendo que vou sair, não, irmãos. Mas talvez eu esteja mais ocupado. E você vai me escutar não tanto com frequência. Porque as coisas mudam, os caminhos mudam, as estações mudam, né? Eu lembro que eu passava o dia em Santa Rita aqui, eu almoçava todo dia aqui, passava o dia. Hoje eu não tenho mais essa vida aqui. E eu não estou dizendo que eu não amava, não. Eu amava. Eu passava o dia aqui, para mim era uma... às vezes eu sinto saudade, assim, do dia que eu... Daqui eu ia para o sítio, daqui eu ia para ali, falava com um, falava com outro. Hoje eu estou trabalhando mais no computador do que nos sítios. E eu fico agoniado às vezes. Eu não sou um homem de apartamento, irmão. Não sou. Não vai. Eu tenho que estar com o meu pé na terra, eu tenho que passar a mão num bicho, nem que seja uma vez, 2 por semana. Né? Às vezes, 10 horas da noite, sabe o que eu estou fazendo 10 horas da noite? Eu acordo 10 horas da noite, eu saio de casa. Ele vai para onde? Eu saio. Às vezes eu vou a pé, porque tem um irmão que cria uns cavalos lá no Bessa, lá, ele cria por todo canto lá. Aí eu vou só ver ele botar água para os cavalos. Aí eu ajudo ele a botar água. Ele cria nos parques por lá, por solto por lá. E eu vou só para olhar os bichos. Você entende? Todo fechamento vai requerer de você sabedoria e cuidado. Mas Deus quer te apresentar algo para você nessa noite e eu finalizo com isso. É o último culto do ano. E eu finalizo com isso. De domingo, né? Eu finalizo com isso. Você se vê daqui a 5 anos fazendo o quê? O que você se vê fazendo daqui a 5 anos? Essa é a pergunta essa noite. O que você se vê fazendo daqui a 5 anos? Vou te dar um spoiler. O que você se via naquela época fazendo? Você queria o quê? Pode ser sincero. O ministério, né? Sim. Você sempre quis a igreja? E o que você está fazendo hoje? Está na igreja? O seu sim, hoje, determina daqui a 5 anos. Se você quer viver algo em 5 anos, daqui a 5 anos, é o seu sim diário, hoje. Estou te ajudando nessa noite. Pastor, eu quero viver isso daqui a 5 anos. Você vai ter que dar sim todos os dias, até 5 anos. Se você se vê numa faculdade, todo dia vai para a faculdade e dê sim para ela. Você vai precisar viver um dia de cada vez para chegar onde Deus quer para a sua vida. É um dia de cada vez. Amém? Eu posso orar por você? Sabe o que aconteceu depois daí? A Bíblia diz que Davi matou o gigante e virou o herói de Israel. Essa história você já sabe. Mas sabe o que aconteceu? Depois que ele vira herói, foi aí, irmãos, que a vida dele mudou. Foi aí que começou as perseguições. Foi aí que começou os problemas. Às vezes você está desejando uma coisa, desejando uma promoção, e Deus sabendo, você não tem estrutura agora. Às vezes você deseja muito uma coisa, pastor, não vai acontecer não. Você não se preparou. Não tem estrutura para aquilo. Se aquilo chegar, você se tropeça e cai. Eu amo essa igreja. Eu amo a sua vida. Por isso estou pregando isso nessa noite. Amém? Posso orar por você?
Senhor, meu Deus e Pai,